O tempo dos heróis acabou. Agora é a hora de falarmos sobre os terríveis vilões das histórias em quadrinhos e dos filmes da Marvel. Fala, galera! Agora nós vamos fazer uma segunda minissérie aqui dentro da nossa devocional de 40 dias com os Vingadores. Nós vamos falar nesses próximos episódios sobre os piores, os temíveis vilões que fizeram cena nos filmes, nas histórias em quadrinhos da Marvel, dos Vingadores. Pra gente começar, nós não vamos falar apenas de um vilão. Nós vamos falar de toda uma organização secreta do mal. Nós vamos falar sobre a Hydra. Antes da gente falar um pouquinho sobre a Hydra, nós vamos, como de costume, ler o nosso texto bíblico base. O nosso texto de hoje se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pausa aí o vídeo para você procurar esse texto na sua Bíblia e ao encontrar dê play para que a gente possa continuar a nossa devocional. Efésios 6:12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos falar então um pouquinho a respeito da Hydra. Tudo começou nas mãos dele, Barão von Strucker. Ele era um dos generais nazistas a comando de Hitler. Só que este general, luta após luta, batalha após batalha, ia perdendo espaço nas batalhas contra um grupo chamado Comando Selvagem, liderado por ninguém mais ninguém menos do que Nick Fury. E aquelas derrotas começaram a deixar Hitler enfurecido. E não só Hitler, mas como todos os outros generais queriam a morte de von Strucker. Então, o Strucker, junto com outros nazistas fanáticos, fogem para fundar uma organização secreta. Então, eles fundam a Hydra, uma organização com o objetivo de dominar o mundo e aplicar o seu sistema nazista sobre todos, um sistema totalitário de maldades. Mas então, em resposta a essa formação da Hydra, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decide também formar a sua própria organização. E então surge a SHIELD. A SHIELD, como a gente já falou antes, é uma organização que visa combater, investigar, espionar, enfim, tudo ligado a questões de alienígenas, de poderes sobrenaturais, esse tipo de coisas que simples soldados, simples nações não poderiam enfrentar com as suas forças e tecnologias normais. Então eles direcionaram tudo isso para a SHIELD. Só que a Hydra começou a avançar, começou a espalhar as suas bases por todo o mundo. E a SHIELD começou aquela batalha contra a Hydra. Até que, em um determinado episódio, a Hydra queria espalhar por todo o mundo esporos que eram uma espécie de vírus que iria contaminar toda a população mundial, fazendo com que milhares de pessoas morressem. Então os agentes da SHIELD se infiltram numa fortaleza da Hydra no Pacífico para poder roubar aquele vírus e dar um fim a toda aquela guerra. Que eles acabam, num grande golpe, conseguindo destruir aquele vírus com uma bomba dentro da própria fortaleza da Hydra, de forma que todos os agentes ali da Hydra daquele momento acabam morrendo com aquele ataque. Só que a história da Hydra também não termina por aí, porque surgem outros líderes que todos os nossos heróis vão combatendo ao longo do tempo, como por exemplo a Madame Hydra e o Caveira Vermelha, e ainda outros que a gente pode falar depois. Hoje eu queria falar um pouquinho com você a respeito dessa história da Hydra, esse objetivo de dominação do mundo, as maldades que eles tinham planejado para fazer. Eu queria te perguntar, você acha que uma vez que eu e você somos salvos por Jesus, nós vamos ter uma vida muito feliz, sem problemas, sem dificuldades, sem lutas? Infelizmente, não será assim. Enquanto Jesus não voltar para nos buscar, nós ainda vamos enfrentar muitas batalhas. Mas para a gente poder enfrentar essas batalhas, nós precisamos também saber quem são os nossos inimigos. E é um pouquinho sobre eles que eu vou falar
com você hoje na nossa devocional. Queria convidar você a ler um outro texto comigo, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5:17. O texto nos diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Infelizmente, mesmo depois que nós aceitamos a Jesus, nós vamos ter um inimigo, e este inimigo ele está mais perto do que você pode imaginar. Porque na verdade esse inimigo está dentro de você. Esse inimigo é aquele pecado que, querendo ou não, às vezes a gente acaba cometendo pela inclinação da nossa carne. E quando a gente diz carne, a gente não quer dizer o nosso corpo em si, mas a gente quer dizer aquelas tendências ao pecado que estão dentro de nós, porque um dia Adão e Eva cometeram pecado. Desde aquele dia o pecado, querendo ou não, ele está ao nosso redor. E a única forma de nós nos livrarmos de fato do pecado será depois que Jesus vier e nos der novos corpos, ou seja, Ele vai nos reconstruir completamente. Hoje nós somos livres do peso da culpa do pecado, mas ainda assim nós precisamos lutar diariamente contra as tentações e que às vezes não vêm de locais externos, mas sim às vezes do nosso próprio coração. Às vezes nós mesmos, ao ver alguma coisa, ou nem precisamos ver, a gente pensa em coisas ruins e a gente dá liberdade à nossa mente para continuar pensando isso, para o nosso coração continuar sentindo aquilo e a gente acaba pecando. Quando o texto que a gente leu antes nos diz que o nosso inimigo, em algumas versões diz que o nosso inimigo não é a carne e o sangue, quer dizer assim que nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra, às vezes, nós mesmos por conta deste impulso ao pecado. Então este é um dos nossos inimigos. Para a gente derrotar os nossos impulsos ao pecado, a gente precisa estar firme na oração, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos jejuar, ou seja, a gente precisa se encher de Jesus, se encher do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa estar preparados para evitar situações de tentação e mesmo que sejamos tentados, tenhamos o escape. Uma coisa boa que eu tenho para dizer é que Deus não vai te dar uma tentação que você não possa suportar. Sempre que vier uma tentação, vai ter alguma chance, alguma alternativa para que você possa escapar dela. Este é o nosso primeiro inimigo que vamos listar hoje. Mas ainda há um segundo inimigo que eu queria convidar vocês a ler um outro texto comigo, que se encontra em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. O texto diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus está dizendo que ele venceu o mundo, e o mundo é mais um de nossos inimigos. Mas não o mundo no sentido, o planeta Terra, ou as pessoas do planeta Terra, algo do tipo, não é isso. Mas com o mundo, Jesus está falando aqui do sistema que governa este mundo. Ele não está falando sobre um governo. Ele está falando de uma tendência dos humanos a tramarem o mal, a fazerem coisas perversas, a fazerem coisas erradas. Hoje, querendo ou não, você sabe que o mundo tem uma forma de agir porque as pessoas se deixam dominar por seus pecados e o conjunto de várias pessoas pecando vai formando um sistema que foge do controle delas. E todo esse sistema vai dizendo que você tem que continuar naquela vida de pecado, você tem que fazer coisas ruins porque o certo não compensa e é no errado que você vai conseguir se sentir bem, que você vai conseguir aquilo que você quer. Ou seja, o sistema do nosso mundo, ele age de uma forma egoísta e de uma forma que nega a existência de Deus, nega os poderes de Deus, faz de conta como se Deus não existisse. Isso vai fazendo com que a maldade do mundo vá aumentando cada vez mais e vá fugindo do controle das pessoas. Então, outro inimigo que nós temos é este mundo. A Bíblia também nos orienta que nós não devemos nos conformar com este mundo,
mas devemos nos renovar pela transformação, ou seja, nós devemos a cada dia, crendo na palavra de Deus, buscando lê-la mais, buscando nos alimentarmos de Jesus, nós podemos ter uma base para poder enfrentar este mundo e saber se este mundo está conseguindo derrotar as pessoas, mais do que as pessoas, do que o mundo, é Jesus que venceu o mundo. Agora, quero apresentar para vocês um terceiro inimigo. Vamos ler outro texto que se encontra em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Outro inimigo que nós temos, ou melhor, outros inimigos, né? É o diabo e seus demônios. O diabo e seus demônios, eles eram anjos que antes viviam junto com Deus, adoravam a Deus. Mas o diabo, ele quis ser maior que Deus. Ele não soube o lugar dele. E por isso Deus o expulsou do paraíso, junto com outros anjos que começaram a servir ali o diabo. Eles começaram a trabalhar juntos. Para quê? Para destruir tudo aquilo que Deus tinha feito. Por quê? O diabo, ele queria tomar o lugar de Deus, o poder que ele tinha. Mas quando ele viu que ele não tinha poder para derrotar Deus, ainda viu que Deus criou o homem, algo que Deus gostou muito e queria ver aumentar, crescer, o diabo pensou: já que eu não posso ganhar essa batalha, eu também vou fazer o maior estrago que eu puder. E ele começa a atacar a vida dos filhos de Deus, das criações de Deus. Por isso que muitas pessoas acabam enfrentando dificuldades, enfrentando o inimigo, às vezes possessões ou coisas do tipo. Mas nós precisamos saber que o inimigo, ele não tem poder nenhum em nossas vidas, porque Jesus derrotou o diabo. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos garante isso. E nenhum demônio, ele tem um poder maior do que o poder do nosso Deus. Se um dia você achar que estiver sendo atacado por um inimigo, por um demônio, lembre-se que Jesus tem poder sobre a sua vida. O diabo e seus demônios, eles tentam fazer com que aquele pecado que você tem, com que o sistema do mundo que nós temos, eles vão fazendo algo contra você. De forma que você pense que você não vale nada, que você não merece a graça de Deus na sua vida, que Deus não pode fazer nada na sua vida porque você é um pecador. Só que você precisa se lembrar que Jesus morreu na cruz por você. E ao morrer na cruz por você, ele te livrou de todo o controle do pecado e do diabo. Você não está mais sob controle dele. Se ele vier um dia te enfrentar, levante a sua voz em nome de Jesus e diga que ele não tem poder na sua vida, da sua família, dos seus amigos. Porque Jesus fez o maior sacrifício e assim nós podemos ter acesso ao poder de Jesus. Não porque nós sejamos merecedores, mas sim porque Deus nos deu isso de graça, como nós já falamos em outra devocional. Eu vou pausar aqui a nossa música, porque eu gostaria de orar com você. Vou também acender aqui a luz um pouquinho, para a gente continuar esse momento de oração. Eu não sei quais dificuldades você tem enfrentado em relação a estes três inimigos. Aos seus próprios desejos, à sua carne, em relação ao sistema do mundo, que às vezes se resume talvez àqueles amigos perto de você, na sua escola, no seu trabalho, ou talvez investidas diretas do diabo e seus demônios. Mas eu queria te convidar a tomar um rumo em direção a Cristo, caso você ainda não esteja neste caminho. Lembre-se que o final do pecado é a morte, que Jesus venceu o mundo e derrotou também o diabo. Ou seja, nenhum destes três inimigos, se você quiser andar com eles, saiba, o fim disso é morte e é derrota. Mas, se você quiser enfrentá-los, você tem o maior aliado do seu lado, que é Jesus. E com ele você pode. E se você de repente tem uma grande dificuldade, alguma tentação, algum pecado que você infelizmente acaba sempre caindo, saiba que com Jesus você pode derrotar este pecado. Mas você precisa reconhecer seu erro. Você precisa confessá-lo a Jesus. Você precisa
se arrepender desse seu erro, para que assim você possa viver uma nova vida com Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que nenhum inimigo, Senhor, é maior do que o Senhor, do que o poder que o Senhor tem. E este poder o Senhor também derrama em nossas vidas, para que não sejamos vencidos, Senhor, seja pelo pecado, seja por este mundo, ou seja pelo diabo e seus demônios. Porque nós sabemos que o Senhor é que tem todo o poder. O Senhor é que tem toda a glória. E não há ninguém que possa contra ti, Senhor. Mas para isso precisamos a cada dia reconhecer que somos humanos, falhos e que necessitamos de ti, Pai. Para que assim o Senhor possa agir em nossas vidas. Para que assim o Senhor possa nos ajudar a vencermos aqueles pecados que enfrentamos todo dia. A vencermos o mundo, Senhor, assim como o Senhor venceu. E a vencermos o diabo e seus demônios, assim como o Senhor já derrotou, Pai. Assim que eu te oro, Pai, te pedindo livramento sobre qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer pessoa que esteja assistindo este vídeo, Senhor. E que precise, Senhor, da Tua presença agindo em sua vida ali, para poder se livrar destes inimigos, Senhor. Porque somente Tu, Senhor, em nome de Jesus, tem este poder de nos livrar. Não somos nós pelo nosso poder. É só o Senhor, em nome de Jesus, que tem este poder. É assim que eu te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Vejo vocês na nossa próxima devocional.